Bom dia a todos. Está começando agora a sessão North, com o tema Títulos de Créditos, Aspectos Práticos de Cobrança. Quem vai estar discussando para vocês é o Felipe Santos, que é o diretor jurídico da North. Felipe, seja muito bem-vindo ao segundo dia do Urc Bar Day. Muito obrigada pela participação da North nesse evento, muito obrigada pela sua participação. É muito importante para nós, tá? E nós estamos muito felizes com a participação de vocês. Pessoal, bom dia. Eu sou o Felipe Santos, sou da North. Raquel, obrigado pela breve apresentação. Eu agradeço a todos que estão nos acompanhando agora. Espero que consiga passar alguns insights, algumas informações aí sobre títulos de crédito e aspectos práticos de cobrança. Então vamos nessa jornada, tá? Aqui basicamente sobre o que eu vou falar um pouco, introduzir um pouco o tema, um aspecto histórico sobre títulos de crédito, vou falar também da legislação base. Entrando em títulos de crédito, eu vou abordar um pouco nota promissória, duplicata, o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, que aqui, especificamente, eu vou me ater à confissão de dívida do contrato de cessão e o termo de cessão. Vou falar um pouco também sobre CCB, a importância do protesto e as ações de cobrança que a gente tem mais utilização, na verdade, na prática, que é a execução, a monitória e, por fim, o pedido de falência, que eu já quero fazer essa ressalva, não é uma ação de cobrança típica, obviamente, mas, como a gente quer falar um pouco da prática, na prática é muito utilizado na recuperação de crédito. Bom, a legislação base, decreto 2044 de 1908, que define a letra de câmbio e nota promissória, a lei uniforme de Genebra, a lei do protesto, o Código Civil, especificamente os artigos 887 a 926, Código de Processo Civil, a lei da CCB, 10.931 de 2004, que sofreu recentes alterações agora, e a lei da duplicata eletrônica de 2018. Tá? Faltou também ali para uma formatação na apresentação a lei da duplicata, que é a lei 5474/68, que embora tenha sofrido sofrido algumas alterações por causa da 18, vários dispositivos estão em vigor. Bom, título de crédito, rapidamente um pouco de história, né? O crédito vem do latim crédito, ou credere, que significa confiar, confiança, né? Título vem também do latim titulus, que significa inscrição. Título de crédito, ele nasce aí na Idade Média. O nosso Código Civil, ele traz um conceito, o que é um título de crédito, tá? É um documento necessário ao exercício do direito literal autônomo nele contido, somente produz efeito quando preenche os requisitos da lei. De acordo com o professor Fábio Ulloa Coelho, que é um professor de direito empresarial bastante conhecido aqui no Brasil e para todos os profissionais que atuam no direito empresarial, título de crédito é o registro das informações que, em conformidade com a lei, individualizam o crédito, passível de cobrança por execução forçada, na qual exceções pessoais não podem ser opostas a terceiros de boa-fé. Algumas características do título de crédito, né? Literalidade, cartularidade, autonomia, independência e legalidade. Eu quero destacar aqui a cartularidade, tá? Que é a base, que sempre foi a base dos títulos de crédito, que é a cártula, o documento suporte do título. Hoje, a gente que atua na prática sabe que esse princípio da cartularidade ele vem sendo mitigado pelos documentos eletrônicos e por todo o arcabouço legislativo dos últimos anos, especialmente aí o que a gente tem visto com as CCBs emitidas em ambiente eletrônico e agora as duplicatas aí que a gente espera que vai causar uma grande revolução no mercado de recebíveis, né? Que é a temática aí do nosso evento. Algumas outras características, tá?
circulabilidade dos títulos de crédito. Os títulos de crédito são circuláveis, eles circulam através do endosso. A gente sabe disso, é sempre bom lembrar. A gente sabe que a duplicata, a nota promissória, a CCB, ela circula. A negociabilidade tem valor econômico, é negociável. O título de crédito é negociável, na verdade é o que a gente faz todo dia aí, é negociar. A gente negocia título de crédito, a gente negocia direitos creditórios e dentro desse contexto maior, dentro desse conceito maior de direitos creditórios, entram os títulos de crédito, tá? Exigibilidade. Tem vencimento, ele tem vencimento certo, ele é exigível a partir de uma determinada data. Executoriedade, execução forçada, permite que se persiga o crédito estampado no título através de uma execução, uma ação de execução, que nós vamos ver um pouco mais para frente na apresentação. Falando um pouco de nota promissória, né? A nota promissória é um título de crédito bastante conhecido, ela aparece no Código Comercial de 1850, aí, muitos anos atrás, no artigo 426, tá? Aqui eu trago o texto legal, essa apresentação ela vai ficar disponível, nós vamos disponibilizar essa apresentação, tá? O fundamento legal da nota promissória, ele pode ser encontrado nos artigos 54 e 55 do Decreto 2044 e nos artigos 75 a 79 da LUG, que é a Lei Uniforme de Genebra. Tá? Além do valor do título, é possível a cobrança de juros na nota promissória, apenas na hipótese de vencimento indeterminado ou à vista ou a tempo certo, com indicação da taxa, além de correção monetária, sempre com destaque do índice utilizado. Tá? Nesse sentido, a gente tem aqui um julgado, tá, do STJ nesse sentido. A nota promissória não perde a sua característica de liquidez por conter indicações sobre critérios para o cálculo do valor atualizado do débito, complexidade que não pode ser alegada pelos devedores. O avalista responde pelo valor constante da nota promissória com os acréscimos nele previstos expressamente. Tá? Então, é um julgado que comprova aí, que vem de encontro ao que a gente está falando, tá? Essa permissão de cobrança de juros e aplicação de correção monetária no bojo da nota promissória. Tá? Conceito, né? A nota promissória é um compromisso de pagar a outra uma certa importância em dinheiro, ou simplesmente uma promessa escrita de pagar que uma pessoa faz em favor de outra. Esse é um conceito do professor Arnaldo Risardo. O saque pode ocorrer por qualquer causa, não precisa ter vinculação ao negócio jurídico específico, emitente e beneficiário, que é uma pessoa indeterminada. A nota promissória obviamente, como em todos os títulos de crédito, é permitido o aval. O pagamento da nota promissória pode ser garantido por aval. A simples assinatura do avalista ou do seu mandatário, no verso ou no anverso, já é o suficiente para a regularidade da garantia. Tá? Hoje, né, a gente lida muito com nota promissória eletrônica, o princípio é o mesmo. Né? Protesto deve ser tirado na praça de pagamento ou no domicílio do emitente. É um título de crédito protestável. Prescrição, 3 anos a contar do vencimento. Aqui importante, prescrição no que diz respeito à propositura da ação de execução. Não que o crédito estampado na nota promissória não possa ser perseguido. Ele não pode mais ser perseguido através de uma ação de execução. Ação de cobrança, a nota promissória, ela pode ser cobrada antes do vencimento em face dos devedores indiretos. Dos devedores indiretos na hipótese de falência do emitente. Então aqui, faliu o emitente da nota promissória, mas essa nota promissória foi garantida por aval, eu posso cobrar o avalista, nessa hipótese de falência do emitente. Aqui a gente tem nota promissória vinculada a contrato, né, que foi algo que teve bastante discussão, muito mais discussão no passado no STJ, a nota pró-solvendo para pagamento, a pró-soluto, tá? Em pagamento, né, a nota promissória pró-soluto, tá? É a mera emissão do título e a sua entrega ao credor opera uma novação. Exemplo, confissão de dívida com emissão de notas promissórias. A emissão do título representa uma nova obrigação.
A nota promissória é constitutivo do direito novo, autônomo e originário, e não probatório da relação causal. Aí é uma informação trazida pelo também estudioso na área de títulos de crédito, o professor Luiz Emgídio. A vinculação deve estar expressa na nota promissória. Exemplo, este título está vinculado ao contrato de cessão celebrado por tal. Isto quando ocorre a circulação da nota por endosso. Então, se é uma nota vinculada a um contrato, deve seguir essa formalidade sob pena de esse título de crédito não permanecer de pé, rígido, por assim dizer, numa cobrança. Quando a nota promissória não circula, o princípio da literalidade, vale o que está escrito no título, é um dos princípios dos títulos de crédito, né? Ele fica afetado, pois o valor do débito contratual pode não ser o mesmo valor que consta no título. O STJ admite que a nota promissória vinculada ao contrato perde a sua autonomia. É o que nós vimos muito na prática em cobranças bancárias, cobrança de saldo de conta corrente através de uma nota promissória, né? Não se sabe, não tem exigibilidade porque não se sabe o valor ali. O valor hoje é um, amanhã o valor poderia ser outro. Então o título perde, tá, essas características, então ele não é apto para aparelhar uma execução. Tá? Aqui a gente tem uma súmula 258 da STJ. A nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que originou. E essa iliquidez é justamente por essa característica da operação em si. Súmula 504 da STJ. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título. Tá? Nós vamos falar de ação monitória, eu vou comentar de ação monitória lá na frente. E aqui, novamente, voltando um pouco ao que a gente falou, a nota promissória ela não fica hábil para aparelhar uma execução, porém, é possível a cobrança dessa nota promissória através de uma ação monitória. Uma ação que, nós vamos ver um pouco lá na frente, ela é uma ação que é um procedimento intermediário entre uma ação de execução e uma ação simples, uma ação comum de conhecimento. Duplicata. Duplicata é um título bastante conhecido, muito comum aqui no nosso mercado brasileiro, muito comum no nosso mercado de recebíveis, tá? E que, vocês vão perceber, eu vou dedicar uma atenção especial à duplicata, até pelas alterações aí recentes, até pela previsão e pela expectativa que nós temos de que a duplicata se transforme em um título altamente negociável, como é hoje, porém hoje com alguns problemas de segurança. Também eu vou falar um pouco sobre esses problemas hoje que a gente ainda tem, mas com essas recentes modificações é bem provável e a gente anseia que todos esses problemas serão resolvidos. Aí, se não forem, eles serão num curto e médio prazo. A origem da duplicata remonta ao Código Comercial, no artigo 219, tá? A base da expressão duplicata vem lá do conceito do código da palavra duplicado. Então, no passado se entregava a nota fiscal e a fatura, né? Duplicado, como o próprio texto traz para a gente. Nas vendas em grosso ou por atacado entre comerciantes, o vendedor é obrigado a apresentar ao comprador por duplicado, no ato da entrega das mercadorias, a fatura ou conta dos gêneros vendidos, as quais serão por ambos assinadas, uma para ficar na mão do vendedor e outra na do comprador. A origem do termo da palavra duplicata está na expressão por duplicado, contida no mencionado dispositivo. E de acordo com este, uma via da fatura ficava com o vendedor e outra com o comprador. Tá? Aí que vem a expressão duplicata, duplicado. Onde a gente encontra na nossa legislação a duplicata? Na Lei 5474 de 68, tá? Com a aplicação das normas contidas no Decreto 57663, tá? Aplicando-se princípios do direito cambiário, como a cartularidade,
né? A duplicata, a cartularidade, a duplicata era sacada, ela era emitida num suporte de papel, né? Isso, nós estamos falando de 68, agora já está mudando, né? Já mudou, aliás. Literalidade, autonomia, são princípios do direito cambiário que se aplicam à duplicata também, embora a duplicata seja um título de criação brasileira, como nós vamos ver. A Lei 13775 de 2018, que é a lei da duplicata eletrônica, que ela dispõe sobre a emissão da duplicata sob a forma escritural, reforçando a questão da desmaterialização dos títulos de crédito. Desmaterialização. Os títulos de crédito, especificamente a duplicata, estão passando por esse processo, que é a perda do suporte em papel para o suporte eletrônico. Não é o que nós temos hoje. Hoje nós temos uma duplicata virtual, tá? Ela existe virtualmente em relação ao papel, mas ela não é eletrônica, ela não foi emitida num ambiente eletrônico regulado, onde todos os atos cambiários, como o aceite, que vai muito importante, que a gente vai falar um pouco mais para frente, onde todos os atos cambiários, voltando como o aceite, podem ser praticados lá nesse ambiente eletrônico. Hoje não, hoje nós temos uma duplicata virtual. Hoje, quando a gente até executa uma duplicata, ou quando a gente adquire essa duplicata num FDIC, por exemplo, a gente adquire uma duplicata virtual, a gente não adquire mais a cártula, o papel. A gente adquire aquele arquivo assinados, né, pelo emitente, pelo sacador da duplicata. Tá? Futuramente, a gente vai negociar e nós vamos adquirir essa duplicata num ambiente eletrônico regulado, que é o que a mais nova legislação aí já tem trazido para nós. A duplicata, ela é um título causal, ou seja, o saque da duplicata ele vai apenas ocorrer se tiver uma causa subjacente, como uma compra e venda ou uma prestação de serviço. A duplicata é vinculada a uma compra e venda mercantil ou uma prestação de serviço. Eu não posso sacar uma duplicata para representar um outro tipo de crédito ou um outro tipo de negócio jurídico que não sejam esses, a compra e venda mercantil e a prestação de serviço. Tá? A duplicata é um título de criação brasileira, emitido pelo vendedor, credor do título, tecnicamente chamado de sacador, aquele que saca, contra o comprador, ou sacado, ou o devedor da duplicata, que representa um direito creditório ou recebível detido em face de um terceiro, o qual deve ser vinculado a uma relação negocial entre as partes, consubstanciada em uma compra e venda mercantil ou prestação de serviço. Tá? Aqui eu trago para vocês, coloquei na apresentação um julgado aqui do Superior Tribunal de Justiça, reforçando isso que nós estamos dizendo sobre a causalidade da duplicata. Tá? Portanto, a duplicata é um título de crédito causal vinculado a operações de compra e venda de mercadoria ou de prestação de serviço. Aceite. Aceite da duplicata é um ato cambiário de extrema importância para nós que cobramos e negociamos duplicatas. É o ato pelo qual o comprador, o tomador do serviço, ou na terminologia cambiária, o sacado, o devedor do título, formalmente manifesta a anuência necessária para o aperfeiçoamento da duplicata. Então, para que a duplicata se aperfeiçoe, né, ou na nossa linguagem corrente do dia a dia, para que ela se performe, é necessário o aceite do sacado. Tá? É um ato cambiário indispensável. Ele é obrigatório na duplicata. Prazo do aceite da duplicata. Quando ela não for à vista, 10 dias, contado da data da sua apresentação. Lembrando, pessoal, aqui, hoje a gente tem disposições na lei de 1968 e a lei de 2018. Ambas estão em vigor, tá? Então, nós temos algumas disposições que podem nos parecer hoje obsoletas, porque vindas de um contexto de 1968, um contexto de cártula, de papel, um contexto que o sacador da duplicata entregava a duplicata para o devedor, para o sacado, conseguiu o aceite e etc. Algo que aqueles que têm um pouco mais de idade, de experiência, sabem como funcionava. Hoje não funciona mais.
Mas isso não quer dizer que não valha, que é o que a gente vê muitas vezes na prática, tanto advogando em São Paulo quanto em outros estados, tá? Como em outros estados. Falta do aceite. A duplicata devolvida deverá vir acompanhada de declaração contando as razões da falta de aceite. De acordo com o artigo 8º, são motivos justificados para a falta de aceite por parte do comprador. A avaria ou não recebimento das mercadorias, quando não expedidos ou entregues por sua conta e risco do comprador, vícios, defeitos e diferenças na qualidade ou na quantidade das mercadorias devidamente comprovados, tá? E divergência no prazo ou nos preços ajustados. Então, essas são 3 causas justas para a falta do aceite por parte do sacado. Óbvio, a prática nos mostra isso, mas sempre bom lembrar, a duplicata permite o aval. É também permitido o aval parcial. Tá? Aval parcial como o próprio nome diz, ele é exarado em parte do valor. Não precisa só, a prática nos mostra muito mais situações em que o aval é dado sobre todo o valor da duplicata, mas a duplicata pode ser avalizada parcialmente, o valor contido nela. O aval em preto é quando o avalista identifica a pessoa do avalizado. Tá? Isso também é possível. Relembrando, o avalista pode avalizar a pessoa do sacador ou ele pode avalizar, por exemplo, aquele que endossou o título, segundo ali na cadeia de endosso, por exemplo. Tá? Aval em branco é quando o avalizado não é indicado pelo avalista. Avais simultâneos também são permitidos, porém, neste caso, todos os avalistas terão o mesmo grau de responsabilidade do avalizado, podendo ser devedores diretos ou indiretos, a depender da natureza da responsabilidade do avalizado, tá? Endossante ou sacado. O aval após o vencimento é expressamente permitido. A duplicata, o protesto da duplicata. A duplicata pode ser protestada em quais situações? Falta de pagamento, falta de devolução e falta de aceite. Falta de pagamento, óbvio, inadimplemento puro. Falta de devolução. Lembrando, a lei é de 68, então era a praxe remeter a duplicata para que o sacado desse o aceite. Então, o sacado poderia reter essa duplicata com ele. E aí o sacador não sabia se essa duplicata foi ou não aceita, o que está acontecendo. Então, o protesto pode ser lavrado por falta, ou melhor, pode ser tirado por falta dessa devolução. E a falta de aceite também. Então, poderia acontecer de a duplicata ser remetida para o aceite, ser enviada para ser aceita e ser devolvida sem o aceite. Tá? E sem aquelas causas justas também, de ausência de aceite que a gente estudou no slide anterior. Se o protesto não for tirado de forma regular e dentro de até 30 dias da data de vencimento, perde-se o direito de regresso contra os endossantes e avalistas da duplicata. Isso é muito importante, pessoal, porque não raro em situações práticas, dentro de uma negociação e no calor e na dificuldade que muitas vezes é uma negociação de recuperação de crédito, não é difícil passar esse prazo de 30 dias e o credor perder o direito de regresso contra quem endossou o título e contra quem avalizou a duplicata. E às vezes isso pode ser vital para a recuperação do crédito. Então essa é uma regra que a gente não pode perder de vista. Como regra geral, é necessária a duplicata original para protesto do título. Regra geral. Hoje em dia, né, há muito tempo já, a gente não protesta a duplicata com o original. A gente faz o protesto por indicação, tá? Que a gente vai ver agora. Protesto por indicação. Se o comprador não devolver a duplicata, o protesto poderá ser realizado por indicação. Isso está no artigo 13, parágrafo 1º, e no artigo 14 da Lei 5474 de 68. O que é o protesto por indicação? A gente muitas vezes vê, a gente observa lá na duplicata, né, no instrumento de protesto, que o protesto foi tirado por indicação, e a gente muitas vezes não sabe o que é isso.
Indicação é, basicamente, o protesto que é tirado por indicações do credor de que aquele título foi performado, aquele título se aperfeiçoou. Então, quais indicações? Por exemplo, canhoto de recebimento de mercadoria, ou uma anuência, ou uma ciência expressa do sacado, como também a gente vê bastante na prática por e-mail, dizendo que aceita, duplicata, que recebeu a mercadoria, que vai pagar. Tá? Então o protesto é tirado com estas indicações. Por quê? Porque o credor não tem o título, ele não tem a cártula, ele não tem o papel. Então ele não consegue tirar o protesto sem isso, mas ele pode tirar por indicação. Né? Indicação de que houve a performance, de que o título foi aperfeiçoado. O protesto por indicação é muito comum na prática, pois, como visto anteriormente, o aceite e a devolução física do título praticamente não ocorrem mais atualmente. Mesmo no passado, a sua ocorrência era limitada a poucas praças no território nacional. Né? Poucas praças, eu quero dizer praças menores. Praças grandes, por exemplo, como São Paulo, até no passado isso já era inviável. Né? O aceite e a devolução física do título. Então, o protesto por indicação, ele ocorre quando o sacado não devolve o título. Não devolve. E por esse motivo, o cartório efetua o protesto com base nas indicações, informações fornecidas pelo sacador, pelo credor. Como, por exemplo, canhoto de recebimento das mercadorias, troca de e-mail entre as partes ou outras situações que evidenciem o cumprimento das obrigações do vendedor, atestando que o título tem lastro, ou seja, foi performado. Prescrição da duplicata. A duplicata ela prescreve em 3 anos, contados da data do vencimento, em relação ao sacado e avalistas. Tá? Então, aqui a gente tem um prazo maior de 3 anos, conta o sacado, aquele que deve o valor constante no título, e aqueles que avalizaram o sacado. A prescrição é de 1 ano, contado da data do protesto, em relação ao endossante e os seus avalistas, os avalistas do endossante, daquele que endossou o título. Aqui o prazo menor, prazo de 1 ano. 1 ano também, contado da data em que haja sido efetuado o pagamento do título, em relação a qualquer dos co-obrigados contra os demais. O regresso. O regresso também tem um prazo menor. Então, o prazo maior de 3 anos é com relação ao sacado, que é o devedor mesmo do título, e o avalista, aquele que avalizou o devedor do título, a lei confere um prazo maior. A cobrança ela pode ser proposta contra um ou contra todos os co-obrigados, sem a necessidade de observar a ordem em que figurem no título. Isso é um princípio importante, não só na duplicata, mas nos títulos de crédito. Tá? Diferente um pouco quando a gente pensa em fiança, né? Que a fiança ela é um contrato, ela é prevista no Código Civil, e a fiança admite o benefício de ordem, que é bastante comum. Né? A gente é bastante comum a renúncia ao benefício de ordem, não é? Mas a regra na fiança é o benefício de ordem. Então, primeiro se escute, primeiro se persegue os bens do devedor principal, para depois se perseguir os bens dos obrigados, daqueles que garantiram o pagamento. Como é que se executa uma duplicata, né? A petição inicial da ação de execução de duplicata deve vir acompanhada com o título de crédito. Tá? De novo, hoje a gente lida com duplicata virtual. Então a gente vai juntar aquela duplicata que está não mais num suporte cartular, mas num arquivo eletrônico. Então, na petição inicial a gente junta este título, que não é a duplicata em si, mas é aquela reprodução da duplicata. O foro competente é o da praça de pagamento do título ou outra de domicílio do comprador. Se a ação for direcionada para a cobrança do sacador, do endossante ou avalista, a competência será do domicílio destes. A cobrança poderá ser proposta contra um ou contra todos os co-obrigados, sem a necessidade de observar a ordem que figure no título. Aqui, pessoal, eu separo a duplicata sem aceite, que está no artigo 15, inciso 2 da lei de duplicata, e a duplicata aceita. Na duplicata que não foi aceita, é indispensável o protesto. A prática mostra
isso para a gente diuturnamente, né? Tem que protestar a duplicata que não foi aceita, que é a grande maioria dos casos hoje. É indispensável a comprovação de que o título tem lastro, um documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria. A ausência de recusa comprovada do sacado no prazo, nas condições e pelos motivos provados previsto no artigo 7º e 8º. Então, aqui na duplicata sem aceite, como o aceite é um ato cambiário de extrema importância, a cobrança dessa duplicata pressupõe protesto. Pressupõe que o credor, o portador desse título, comprove que o título tem lastro, porque falta o aceite, faltou o aceite. Já na duplicata aceita, o contexto, o cenário é completamente diferente. O protesto é dispensado, os documentos que comprovem o lastro não são indispensáveis, né? Existem, né? Óbvio, a duplicata foi aceita, então ela se performou, e a duplicata pode ser dispensada caso o sacado comunique por escrito ao apresentante o aceite à retenção. Isso é interessante. A duplicata, lá, se a gente quiser protestar para começar a cobrança, a gente pode, nesse caso, a duplicata pode ser dispensada, se o sacado comunicar que reteve o título e etc. Tá? E reteve, que ele aceitou e reteve o título. Então, quando a duplicata é aceita, é o melhor cenário. Né? É o melhor cenário para cobrança, é o melhor cenário de segurança jurídica, e aí ele dispensa, esse cenário dispensa os cuidados do cenário anterior. Dispensa o protesto, dispensa a apresentação de documentos que comprovem um lastro também, pois, por óbvio, o aceite como ato cambiário que é, lhe dá toda a segurança necessária para a duplicata, para o credor. Aqui também, trazendo para nós, já que a nossa apresentação fala de aspectos práticos, né? Aqui eu trago um julgado também, Superior Tribunal de Justiça, que foi um marco importantíssimo para o tema, tá? Duplicatas virtuais emitidas e recebidas por meio magnético ou de gravação eletrônica podem ser protestadas por mera indicação, de modo que a exibição do título não é imprescindível para o ajuizamento da execução judicial. Os boletos de cobrança bancária vinculadas ao título virtual, qual é o conceito de título virtual não eletrônico, devidamente acompanhados dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação dos serviços, suprem a ausência física do título cambiário eletrônico, que constitui, em princípio, títulos executivos extrajudiciais. Por que aqui, embora eu não tenha grifado, não tenha dado uma anotação diferente, mas substitui em princípio porque é óbvio que o devedor, através dos embargos de execução, ele pode se insurgir contra essa certeza aqui, tá? Então, mas a princípio o credor que porte todos os documentos que comprovem o lastro e que indiquem a performance do título, ele pode executar a duplicata, pode propor uma ação de execução e dispensar a apresentação da duplicata original. Saindo do contexto da duplicata e falando de um outro título de crédito, né, bastante comum aqui na nossa vida, no nosso labor diário de recuperação de crédito, são a confissão de dívida e o contrato de cessão e o termo de cessão, ou como alguns dizem, o contrato mãe e o filhote, né? Estes são títulos muito, mas muito executados dentro do nosso cenário de recebíveis. A origem está no Código de Processo Civil, no artigo 784, inciso 2. Qual o conceito? Um ajuste, um contrato, sendo indispensável a assinatura de duas testemunhas para a formação do título. A indispensabilidade de duas testemunhas, pessoal, é com relação à formação de um título executivo extrajudicial que pode aparelhar uma execução. Não com relação ao crédito ali estampado e à cobrança por intermédio de outra ação judicial que não a execução. O crédito pode ser cobrado. Se faltar a assinatura dessas duas testemunhas,
Isso não quer dizer que o crédito não pode mais ser cobrado. O crédito pode ser cobrado, mas ele não pode ser cobrado pela via executória. Ele vai ter que ser cobrado por outra via admitida em direito que não a executória. Protesto. Informação importante. É possível, plenamente possível, o protesto da confissão de dívida e do contrato de cessão e do termo de cessão. Porém, é indispensável a apresentação de memória de cálculo da dívida, além da via original ou de cópia autenticadas, tá? E aqui, pessoal, vai abrir um parênteses que eu brinco com os colegas, a gente sempre brinca com relação a isso, que hoje em dia é mais fácil ingressar com uma ação com uma certa complexidade do que muitas vezes cumprir as exigências feitas pelos cartórios, pelas serventias extrajudiciais, tá? Então, eu não consigo cravar aqui e afirmar que a cópia autenticada, por exemplo, já basta, porque pode ser que o cartório peça a original. Então, a prática, a rotina do dia a dia tem nos mostrado que memória de cálculo, via original e cópia autenticada tornam possível o protesto tanto da confissão como do contrato e do termo de cessão. Prescrição de 5 anos. Tá? Aqui um julgado também, aqui do nosso Tribunal de Justiça de São Paulo, trazendo uma execução que foi instruída com contrato de cessão, assinado pelo cessionário, pelos cedentes e por 2 testemunhas, tá? Admitindo perfeitamente a execução desse título. Perfeito? Isso já é bastante superado, tá? Então, esse é um título que já passou aí pelo crivo do judiciário ao longo dos anos e nós não temos tido problema na prática com a execução de uma confissão de dívida, um contrato acompanhado do termo de cessão. Idem para a recuperação judicial, porém não com o caráter de executoriedade, mas aqui eu trago para vocês um julgado interessante da lavra do desembargador Carlos Roberto Garbi, excluindo o crédito representado por contrato e termo de cessão do concurso de credores, uma vez que no momento em que o cessionário adquire aquele direito creditório e paga por ele para o cedente, a cessão se aperfeiçoou, tornando-se perfeita, portanto, ela não concorre junto com outros credores no concurso. Tá? Então, aqui eu trouxe um julgado nesse sentido bastante interessante no nosso ponto de vista. Fiança o aval. O aval se aplica para títulos de crédito. Outra confusão que a gente vê avaliza, a fiança. Não, o aval é para títulos de crédito e a fiança cabe em contrato. Quanto à fiança, vamos lá, o aval se aplica para títulos de crédito enquanto a fiança tem por objetivo garantir o cumprimento das obrigações contraídas nos demais instrumentos jurídicos. Tá? Nota promissória, confissão de dívida, respectivamente. Então, a nota promissória ela é avalizada, a confissão de dívida ela é afiançada. Diferenças entre aval e fiança. Anuência do cônjuge, indispensável na fiança e dispensável no aval, se o título de crédito for regido pelo Código Civil. Benefício de ordem. No aval, o credor pode cobrar diretamente do avalista, mesmo que o avalizado tenha condições de pagar. A fiança admite o benefício de ordem. Porém, é muito comum na prática o fiador renunciar ao benefício. A gente sabe disso. Exceções pessoais. No aval, vigora o princípio cambial da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé. Na fiança é possível, pois o acessório segue a sorte do principal. Tá? Então, aqui, se houver uma discussão sobre a legalidade, a validade de um contrato de confissão de dívida, a fiança, como ela é um contrato acessório, ela vai seguir a sorte do que acontecer com a confissão de dívida. Se essa confissão de dívida for considerada nula, por exemplo, a fiança vai seguir esse destino. Já diferente num aval, como ele é dado no título de crédito,
o título de crédito, ele tem essa característica da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé. Então, aquele portador do título, ele não pode sofrer nenhuma diminuição no direito dele com relação ao título de crédito. Tá? A CCB também bastante conhecida, um certo crédito bancário. A origem dela é na Lei 10.931, né? Ela assemelha-se à nota promissória porque ela contém uma promessa de pagamento. Fundamento legal está lá no artigo 28, tá aqui transcrito. Na prescrição, ponto interessante na CCB, nós temos 2 entendimentos na prescrição, sobre prescrição. Um entendimento é o trienal, que a prescrição da CCB se dá em 3 anos a partir da data do vencimento, e o quinquenal. Tá? A posição que predomina no STJ é a trienal. Tá? Então, aí nas pesquisas que nós fizemos, acordos, etc., julgados, e também uma posição de boa parte da doutrina especializada é que a CCB ela é trienal a sua prescrição, tá bom? Mas vale ressaltar que tem vários entendimentos aí, tem uma corrente que admite a prescrição quinquenal. Para o protesto, ela também é passível de protesto, tá? Porém, indispensável a apresentação de memória de cálculo, além da via original de cópia autenticada. O credor deverá apresentar declaração de posse da sua única via negociável, mesmo no caso de protesto parcial. A execução judicial é necessária a apresentação do título original, não se admitir na instrumentalização digital ou cópia. É a regra. Porém, caso o título tenha sido emitido de forma escritural, por meio de lançamento em sistema eletrônico de escrituração, é permitida a apresentação da certidão de inteiro teor da CCB. Tá? Essa informação ela está no artigo 27A e 27C da Lei 10.931 de 2004. Aqui tem uma questão importante na CCB, o excesso de execução, que está no artigo 28, parágrafo 3º. O credor que cobrar um valor em desacordo com a CCB ficou obrigado a pagar o dobro do valor cobrado a maior, o qual poderá ser compensado na própria ação. Tá? Então, muito cuidado com memória de cálculo, bastante cuidado na hora de executar uma CCB. Por quê? Porque a lei é clara com relação a essa penalização do credor. Falando rapidamente sobre protesto, é sempre bom lembrar, o que é o protesto? O protesto está lá no artigo 1º, o conceito de protesto no artigo 1º da Lei 492 de 97, a Lei do Protesto. O protesto ele é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Então, o protesto ele é formal, ele segue uma forma definida por lei. Ele é solene, ele tem um processo que é necessário que se respeite certas solenidades, certos passos que a própria lei traz. Tá? E, seguindo essa formalidade e essa solenidade, é possível a prova irrefutável da inadimplência e do descumprimento de uma obrigação estampada num título de crédito. Então, o protesto continua importante, ele é sim um meio de recuperação de crédito e isso a gente também verifica na prática. Não raro o protesto, não para aqueles devedores que já têm uma situação creditícia muito complicada, mas para alguns devedores que mantêm aí os cadastros, o seu cadastro limpo, o protesto vale sim e tem sido em alguns casos e tem funcionado em alguns casos como uma medida muito efetiva de recuperação de crédito. O protesto, pelo menos o protesto, ele chama o devedor para a mesa para negociar. Então, como etapas numa recuperação de crédito, a gente não pode perder de vista o protesto. Além disso, ele é uma causa de interrupção do prazo prescricional, tá? Então, o prazo prescricional começa a correr, por exemplo, a partir do vencimento do título, e com o protesto eu interrompo esse prazo. Ele é um ato público que atesta que o título foi apresentado para aceite ou pagamento.
é prova autêntica de que o sacado recusou o aceite ou o pagamento. Tá? É a prova produzida por uma serventia que é fiscalizada pelo Poder Judiciário, então tem a sua autenticidade conferida por lei. O protesto é um ato solene, uma vez que deve atender a determinadas formalidades legais, caso contrário será considerado nulo. Agora, pessoal, entrando num aspecto de cobrar, né, de cobrança destes títulos de crédito. Então, vou falar rapidamente sobre algumas ações de cobrança aí, acredito que as mais utilizadas na prática, e vou tentar passar para vocês alguns insights aí, algumas informações importantes que a gente tem colhido e experimentado ao longo do tempo. A petição inicial de uma ação de cobrança, né, ela, além dos requisitos genéricos de toda a petição inicial, ela precisa conter o título executivo extrajudicial, um demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, contendo o índice de correção monetária adotado e a taxa de juros. Na falta de algum requisito, o juiz determinará a emenda da inicial em 15 dias sob pena de indeferimento. Aqui, mesmo que ocorra indeferimento, pode-se propor a execução, pode-se propor nova ação. Só que aqui, pessoal, como muitos de vocês sabem, aqui o problema é de custas, né? Perder dinheiro mesmo. Né? Estar sujeito a um indeferimento e isso acontecer é perda de dinheiro na prática. Vai perder tempo, vai perder dinheiro com custas e que, dependendo do crédito perseguido, do crédito executado, são valores bastante relevantes. Se a petição estiver em ordem, o juiz vai ordenar a citação para o executado pagar em 3 dias, executados, a contar da citação e não da juntada do aviso de recebimento do protesto. Isso é muito importante, tem bastante gente que ainda confunde. Prazo de 3 dias é a contar da citação, não da juntada do AR. Tá? Então, com essa informação em mente, a execução pode ser muito mais célere do que às vezes a gente vê. É a penhora. Alguns bens são impenhoráveis, e aqui eu trago para vocês, tá? Alguns bens cuja lei atribui a característica da impenhorabilidade, tá? O artigo é bastante extenso, tá? Eu vou falar um pouco para frente, um pouquinho mais na frente de algumas situações dessas, tá? Então não vou passar todo o artigo para vocês aí, não vou ler, tá? Mas são vários bens aí que a lei considera impenhoráveis, né? Como eu vou falar um pouco na frente sobre esses bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário, os móveis, os pertences, vestuário, né, a roupa, salário, remuneração que advinda de aposentadoria, são alguns aí dos bens que a lei considera impenhoráveis. Voltando sobre a questão da impenhorabilidade, bem de família. Bem de família é impenhorável. Em 2016, o STJ decidiu que não há que se falar em limitação do valor do bem de família. Até um recurso especial conhecido, o bem ali discutido é um bem de um valor bastante elevado, e essa foi a posição do STJ. Obviamente tem julgados aqui em São Paulo, inclusive eu mesmo tenho notícia de um julgado bastante recente em São Paulo, de um bem de família de 24 milhões, onde o tribunal admitiu que esse bem de família poderia sim ser penhorado, poderia ser discutido e o produto dele parte do produto dele se converteria para o credor 90% e 10% para o devedor. Só que é um imóvel de 24 milhões e um julgado bastante recente aí, se não me engano, da semana passada. Mas a posição do STJ é essa. O bem de família convencional também é impenhorável. Tá? O bem de família convencional ele é diferente do bem de família legal. O bem de família convencional é o que está previsto no artigo 1711, onde o 1711 e seguintes do Código Civil, onde o instituidor desse bem de família, ele pode reservar até 1/3 do patrimônio dele e eleger, ali escolher um imóvel para que a família resida. Além disso, além do imóvel, ele pode também afetar uma aplicação financeira para que os frutos dessa aplicação financeira possam manter esse imóvel. Tá? Então, a gente tem essas duas distinções com relação ao bem de família. O legal, que decorre da lei mesmo, e aquele que o devedor ele pode ter
escolhido para ser o bem de família dele. Isso é perfeitamente possível para quem tem patrimônio e para quem tem mais de um imóvel, obviamente. Segundo o STJ, também é impenhorável qualquer forma de aplicação à instituição financeira até o limite de 40 salários mínimos. Ou seja, aqui, pessoal, eu queria desmistificar aquela ideia que é impenhorável a poupança no limite de 40 salários mínimos. Não, para o STJ é qualquer aplicação financeira dentro deste limitador de 40 salários. Aqui, o ponto interessante também, cláusulas de impenhorabilidade e inalienabilidade, tá? Alguns bens passam a ser impenhoráveis por escolha, por ato voluntário. E esse ato voluntário pode ser a gravação na matrícula do imóvel, por exemplo, das famosas cláusulas restritivas de impenhorabilidade e inalienabilidade, tá? Isso transforma aquele determinado bem em impenhorável. Obviamente, se essas cláusulas forem gravadas antes da dívida, sim, depois não vai valer. Mas é também uma outra forma de deixar um bem impenhorável, a utilização dessas cláusulas restritivas. Porém, é permitida a penhora dos frutos e rendimentos dos bens inalienáveis, desde que não existam outros bens passíveis de penhora. Então, por mais que o devedor grave um bem com essas cláusulas, por exemplo, e usufrua do fruto, né, e receba fruto, esse fruto de um bem inalienável, que foi gravado dessa forma, ele pode ser penhorado sim na ausência de outros bens. Tá? Aqui a gente tem uma ordem de preferência de penhora. A ordem de preferência ela precisa respeitar essa ordem, tá? Mas o juiz, no caso concreto, pode alterar essa ordem, como eu vou mostrar para vocês. A preferência, nós temos dinheiro, né? A penhora é prioritária, porém o juiz pode alterar a ordem de acordo com o caso concreto. O convênio, extremamente conhecido, é o convênio de Cisbajude. Bloqueio de valores ou indisponibilidade não é o mesmo que penhora. Outra distinção importante, pessoal, o bloqueio acontece no primeiro momento e a indisponibilidade junto. Isso não quer dizer que já foi penhorado. A penhora vai ser pedida e ela vai ser decidida sendo deferido ou não. No primeiro momento é bloqueado o valor. No convênio Cisbajude. O convênio de penhora de veículos é o Renajude. Imóveis é a famosa Arispe. Também é possível a penhora de ações e cotas, né? Ações de companhias e cotas de sociedade limitada, por exemplo. Procedimento, está no artigo 861 do Código de Processo. Não confundir com a penhora dos lucros e dividendos do sócio devedor, que é outra forma de penhora. Percentual do faturamento é comum hoje em dia, tá? Porém, a nomeação de um perito, ou seja, esse perito vai ser pago pelo credor, e muitas vezes não é barato, é caro, bastante custoso, e o percentual normalmente que se vê na prática é de 10% a 20%, eu tenho visto bastante 10%. Direitos derivados de compra e venda e alienação fiduciária em garantia, né? A penhora dos direitos que o devedor detenha sobre o bem. Isso também é bastante comum, dado a proliferação de operações garantidas com alienação fiduciária. Crédito com garantia real, a penhora vai recair sobre o bem dado em garantia, hipoteca, por exemplo, e outros direitos, né? Também comum perseguir o crédito e conseguir penhorar no rosto dos autos em outros processos que o devedor figure no polo ativo. Cobrando, o devedor está cobrando alguém, conseguiu lá ter êxito e aí o credor pode fazer essa penhora no rosto dos autos. Tá? Indo já para a parte final da nossa apresentação, ação monitória, como eu disse lá no início, é uma ação intermediária, está prevista no artigo 700 do Código de Processo Civil. Tá? É um procedimento que pressupõe um documento escrito destituído de eficácia executiva, pressupõe prova escrita sem eficácia de título executivo. A prova escrita pode consistir em prova oral documentada. O autor deve apresentar memória de cálculo com a importância devida. Alguns exemplos de escritos de dívida que podem instruir uma ação monitória. Cheque, nota promissória prescrita, confissão de dívida sem assinatura de testemunha, e-mail, carta, bilhete ou qualquer outro tipo de escrito que documente uma dívida. Título de crédito que falta algum requisito legal,
duplicata sem aceite, sem protesto e sem documento idôneo que comprova a entrega da mercadoria, comunicado de cessão que tenha ciência formal do cedido, todo e qualquer instrumento representativo do crédito. Tá? É um procedimento intermediário, como eu disse. Se o juiz entender que as provas da dívida são robustas, determinará a expedição do mandado de pagamento, concedendo um prazo de 15 dias. E caso o pagamento não seja realizado e se não for apresentado embargos monitórios, que é a defesa do devedor, o autor vai ter um título executivo judicial. Tá? E aí segue a regra dessa modalidade de execução. Tá? Aqui, pessoal, já estou indo para os slides aí finais da apresentação, fazendo a ressalva de novo que, embora eu tenha classificado a ação de cobrança como o pedido de falência como uma ação de cobrança, ele não é formalmente falando. Mas, na prática, a gente vê que sim, ele tem esse papel. Está previsto no artigo 94 da Lei 11.101, tá? Aqui são alguns requisitos, né? Em pontualidade justificada e título executivo protestado. Tá? A impontualidade e a execução frustrada, então eu tento promover uma ação de execução, não encontro bens, a execução fica frustrada, eu posso extrair do processo de execução uma certidão e com essa certidão eu peço a falência do devedor. Então esta é a hipótese de execução frustrada. Ela não é um meio formal de recuperação de crédito, óbvio, mas tem se mostrado eficiente na prática. O risco de reconhecimento pelo judiciário do desvirtuamento do instituto da falência é real e pode levar a um desfecho prejudicial ao credor, perda das taxas, custos e honorários sucumbenciais. Uma catástrofe, né, pessoal? Mas isso pode acontecer. É imprescindível a demonstração do estado de insolvência. Tá? Então, tem que estar devendo e tem que ser pública essa dívida através da consulta a processos, consulta de crédito, tá? A despeito da divergência entre alguns estudiosos da matéria, a ausência de concurso de credores pode prejudicar o pedido falimentar. Então, outro ponto, falência sem concurso de credores, sem outros credores, não é falência. E isso tem prejudicado vários pedidos de falência aqui em São Paulo, por exemplo. Tá? Aqui uma súmula importante falando de pedido de falência. A notificação do protesto, segundo a súmula 361 do STJ, ela deve identificar a pessoa de quem recebeu. A pessoa, tá? Não é um representante legal, é a pessoa, é o funcionário da empresa. Não é imprescindível que seja o representante legal, mas tem que identificar a pessoa, é o que diz a súmula 361. Dependendo do valor do pedido falimentar, não restará outra opção ao devedor senão o ajuizamento de recuperação. E isso aqui é uma máxima na prática, porque se o pedido de falência for tão grande, a única saída que o devedor vai ter vai ser pedir a recuperação judicial mesmo. A prática forense tem mostrado que os pedidos de falência têm tido a sua tramitação mais morosa que os demais processos. E aqui é a má notícia, pessoal. Isso é o que a gente tem verificado na prática. Pedido de falência tem demorado bastante para seguir a sua tramitação no cartório. Bastante. Tá? Em nosso entendimento, há que se ponderar se o devedor tem condições de realizar o depósito adesivo ou o acordo. Tá? Porque se ele não tiver, ou ele vai pedir recuperação judicial ou a falência vai ser decretada. Então é uma medida que tem que ser muito bem calibrada pelos operadores aí do direito, pelos credores, para que não surta o efeito contrário ao que se pretende. Alguns juízes têm uma postura muito cautelosa e não raro em detrimento do texto legal. Isso a gente vê também. É uma situação muito complicada para um juiz, acredito eu, quebrar uma empresa. Então, a maioria deles tem uma postura extremamente cautelosa e muitas vezes até em detrimento do texto legal, até contrário ao que diz o próprio texto. Pessoal, essa foi a minha apresentação. Tentei abordar, ainda que rapidamente, alguns títulos de crédito, tentei abordar algumas questões específicas com relação à cobrança, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, agradeço bastante a Raquel, toda a equipe aí da UCBAR pela oportunidade, agradeço também todos os meus colegas de trabalho, amigos que ajudaram aí com a elaboração do material e que contribuíram de alguma forma.
Espero que vocês tenham gostado. Fica o meu abraço e o meu convite para conhecer a Norf, Cobranças, conhecer um pouco do trabalho que a gente faz lá. Obrigado. Tiago, Felipe, mais uma vez, muito obrigada, tá? Foi muito boa a palestra, a participação do Felipe foi assim, fora de série. Foi muito boa mesmo, tá? Parabéns. Que bom, ficamos felizes. Obrigado, viu, Raquel? Até mais. Obrigada.